senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, senhor presidente Pietro Novellino, acadêmico Orlando Marques Vieira, em nome de quem eu saúdo todos os outros acadêmicos, senhoras e senhores. Bom, eu prevendo a fala extraordinária que o nosso querido Marcelo Barcinski acabou de fazer, muito informativa, eu imaginei que seria interessante complementar essa fala, trazendo, na verdade, história de outros prêmios Nobel que contribuíram de forma importante para o conhecimento dos mecanismos de geração da diversidade, com o acadêmico da diversidade da resposta imune adaptativa, ou seja, a resposta imune específica. Como o acadêmico Marcelo Barcinski falou, a resposta imune inata é uma resposta imune que estuda os padrões de reconhecimento inatos de identificação do não próprio microbiano. Então, são mecanismos que não envolvem a complexidade da resposta imune adaptativa. Nós vamos falar, então, e eu queria começar dizendo que não é incomum fazermos uma classificação, uma categorização por épocas, eras, quando se fala da história da imunologia. E quando a gente faz isso, a tendência é começarmos pela imunidade anti-infecciosa, porque os práticos, os médicos clínicos, os pediatras perceberam muito rapidamente que crianças se tornavam imunes às viroses comuns da infância, então, e de forma específica. Então, uma criança que teve sarampo não tem sarampo de novo, a criança que tem cachumba não tem cachumba de novo. Então, essa imunidade infecciosa, essa era da imunidade infecciosa é aquela que inclui também a descoberta da vacina, a introdução da vacinação, a vacunação com a varíola da vaca em humanos e a vacina descoberta pelo Pasteur contra a raiva humana. E se a gente continuar nessa classificação, vamos dizer assim, de eras da imunologia, a gente cai na época dos sorologistas, que muito rapidamente começaram a se interessar em caracterizar os mediadores séricos do reconhecimento imunológico dos antígenos externos, né? Então, antígenos e anticorpos, no início se chamava de antitoxinas, o acadêmico Marcelo Barcinski já abordou um pouquinho essa questão das toxinas, e se percebeu rapidamente que se podia transferir essa proteção induzida, por exemplo, em pacientes que tiveram difteria. Esse foi o trabalho que deu o prêmio Nobel, o primeiro prêmio Nobel ao Emile Behring, com quem um outro, que a gente vai falar um pouquinho, o Ehrlich, trabalhou. Esses sorologistas se encantaram desde sempre com uma pergunta crucial. Como é que é possível que os organismos vislumbrem e sejam capazes de responder a qualquer antígeno? Se eu vacinar o meu presidente, Francisco Sampaio, com uma vacina contra a Covid, ele vai responder especificamente para os antígenos da vacina de Covid. Se eu vacinar com uma vacina de gripe, ele vai responder especificamente para a vacina de gripe. E se eu pegar o acadêmico Marcelo Barcinski, que é imunologista e está mais habituado com antígenos, injetar nele a albumina do urso polar do Ártico, ele vai produzir anticorpo, mesmo que as chances de que o organismo dele seja exposto à albumina do urso polar do Ártico sejam reduzidíssimas. E, na verdade, hoje a gente sabe que a gente pode sintetizar no laboratório antígenos muito pequenininhos e a gente é capaz de responder a eles. Então, a questão é para que isso acontece, como é que isso acontece e como é que isso é mantido, sob o ponto de vista da evolução. Então, muitos cientistas se debruçaram sobre essa questão. O primeiro deles foi o Paul Ehrlich, que ganhou, aliás, junto com Metchnikoff, um prêmio Nobel em 1908. O Metchnikoff era um russo trabalhando no Instituto Pasteur, que se dedicou ao estudo da fagocitose, ele mostrou o papel da fagocitose, e o Ehrlich, entre outras coisas, propôs uma teoria muito interessante, quase 60 anos depois da que o Burnett, como o acadêmico Barcinski falou, propôs, que é base do que a gente considera válido até hoje, com alguma pequena modificação. Essa proposta era a seguinte: ele dizia que as células tinham receptores para nutrientes e que um corpo estranho podia simular esses nutrientes e se ligar ao receptor do nutriente e, com isso, exaurir a capacidade do receptor para o nutriente receber o nutriente para a célula. E, com isso, ele passa a fabricar mais receptor
E essa hipótese do Paul Ehrlich pressupunha que houvesse uma hiperprodução desse receptor que acabaria caindo na circulação. Então, nós produziríamos antitoxinas em resposta a esses corpos estranhos, a essas toxinas, aos micróbios, enfim. Ela é muito genial, essa hipótese, porque ela considera a presença de receptores celulares, tal qual a proposta que é atualmente considerada como verdadeira e que foi feita 60 anos depois. Ela não responde tudo. E ela ficou assim, na verdade, até que começássemos a perguntar, mas como é que explica a autoimunidade, como é que explica a memória imunológica? Então, essa hipótese não era capaz de dar conta das perguntas que surgiram. Esse gráficozinho aqui, que eu adoro literalmente, mostra os prêmios Nobel atribuídos a imunologistas desde 1902. Eu achava que era 1901, mas, enfim, ele foi o segundo, então. Mostra o Bruce Beutler em 2011, o Zinckernagel em 95, e mostra o Burnett em 65. E reparem que entre 1930, o prêmio Nobel atribuído ao Landsteiner, que descobriu os grupos sanguíneos, e 1965, atribuído ao Burnett, nós temos quase 35 anos sem atribuição de prêmio Nobel, como se estivesse faltando alguma coisa, algum conhecimento, talvez, e, de fato, parece que faltava, porque, nesse período, se definiu o que era o papel da bursa de Fabrícios, que é onde amadurece os linfócitos B, a teoria da seleção clonal, que eu considero um marco desses que modificaram ou que deram estrutura para que a gente produzisse conhecimento, mais conhecimento nobelizável, o papel dos linfócitos na resposta imune. Até 1960 a gente estudava imunologia sem saber para que serviam os linfócitos. E o papel do timo, também descrito por um australiano de origem francesa, em 1962. O Burnett, que era o Marcelo Bassins já falou, um australiano que fez toda a carreira na Austrália, ele se define como um indivíduo tímido. Então, ele era um sujeito que, a primeira publicação do trabalho da teoria da seleção clonal, que, junto com a ideia da tolerância, que ele explicou de forma bastante genial também, deu o prêmio Nobel para ele, ele publicou num jornal australiano, com medo das críticas que podiam surgir, antes de foi fazer palestras em congressos no mundo todo, e, na verdade, ele escrevia mais do que falava. Eu tenho uma modesta coleção de livros de prêmios Nobel e acabei de pedir a Patrícia para contar quantos na prateleira de prêmios Nobel são do Burnett. Eu tenho 19 livros dele e tenho certeza que tem outros. Então, ele fez isso muito, e ele tinha essa dimensão. O Burnett teve essa ideia genial que eu vou mostrar para vocês, que todos já ouviram falar, é que cada linfócito tem um receptor e um único receptor para um determinante antigênico. E o antígeno, quando entra no organismo, seleciona, encontra um desses clones e gera a expansão daquele clone, a proliferação daquele clone, que, então, tem uma ponteira aqui para apontar lá? Não. Não. Bom, o mouse, está certo. Aqui, por exemplo, a gente vê que esse clone que foi expandido por estímulo do encontro com esse antígeno deu origem a plasmócitos, produtores da imunoglobulina, que é igual a esse receptor de membrana, se isso é um linfócito B. E células de memória, que têm a mesma especificidade. Essa ideia genial dele, que se complementa quando eu explico para vocês que os clones ditos autorreativos, ele chamou de clones proibidos, e diz que durante a vida embrionária, esses clones encontrariam os correspondentes autólogos, os autoantígenos, e seriam deletados, seriam mortos. Isso explicaria a não resposta a antígenos autólogos, a não autoimunidade, mas não explicaria a autoimunidade. E isso foi uma parte do trabalho que foi feito depois por vários outros imunologistas, mostrando como é que a autoimunidade surgia. Essa ideia genial dele foi também publicada por um outro americano, por um americano chamado Talmage, que teve exatamente a mesma ideia, que descreveu praticamente o mesmo princípio, e vocês vejam a diferença, né? Ele publicou essa ideia num artigo de revisão, e acho que por isso mesmo não descreveu a ideia suficiente, e ele, o melhor livro de história de imunologia do Silverstein, fala do Talmage, mas ninguém mais fala. Depois do Burnett veio um outro, um dinamarquês, na verdade, que trabalhava em Basileia, na Suíça, e o Ehrlich disse assim: é genial o estudo que o Burnett fez, está certíssimo, tem só uma coisa.
O Burnett propunha que isso fosse uma teoria germinativa, ou seja, todas as especificidades que o nosso sistema imunológico é capaz de reconhecer seriam codificadas no genoma. E ele disse, não dá, não cabe no genoma. E hoje, de fato, a gente sabe que essas especificidades são, aparentemente, no número de por volta de 10 a 7, 10 milhões de especificidades, e nós temos um genoma que tem entre 20 e 25 mil genes. Então, não daria nem para começar a explicar a diversidade da resposta imune. E propôs a dita teoria de mutação somática, segundo a qual o organismo, quando nasce com uma subpopulação de células imunológicas, de células imunocompetentes, que reconhece os antígenos autólogos, o próprio. E tem uma afinidade relativamente média para esses antígenos autólogos, que são justamente os antígenos do complexo principal de histocompatibilidade. E isso foi a parte mais bonita do trabalho, que também já foi citado pelo Marcelo, trazida pelo Rolf e o Zinkernagel e Peter Doherty, que mostraram que, na verdade, é assim que se passa. O reconhecimento de um antígeno acontece sempre no que a gente chama de no contexto do complexo principal de histocompatibilidade. Uma célula imunológica só reconhece aquele antígeno apresentada por uma célula daquele indivíduo e não de outro. Então, na verdade, o que ele reconhece é o próprio modificado. E foi isso que o Guilherme propôs, que os clones germinativos e que as especificidades germinativas seminais seriam aquelas voltadas para o reconhecimento do próprio e, por mutação, seria o próprio modificado que seria reconhecido. E uma outra população seria a população que, na verdade, rejeita o próprio e é aquela que justifica que um transplante, por exemplo, com muita diferença do complexo principal, não colhe. Então, para terminar, depois um japonês, nascido em Nagoya, o Tonegawa, que é um engenheiro, que tinha feito o pós-doc dele na Universidade da Califórnia e o pós-doc um outro pós-doc no Instituto Salk, atendeu a um chamado de uma posição no Instituto da Basileia, de Imunologia, e foi fazer esse trabalho, caracterizando, então, e demonstrando que existia, de fato, esses rearranjos somáticos e as mutações somáticas, como o Yerner havia proposto. Então, hoje, o que a gente entende é que a geração da diversidade é parte por uma população de especificidade, de células imunes com especificidade para antígenos autólogos e a maior parte, que deriva dessas por mutação somática e rearranjo somático. Bom, senhores, era isso que eu tinha a dizer.